Mas onde que a espiritualidade se encaixa nisso? Qual a importância dessa nova especialidade? E quais os rumos que nós poderemos seguir a partir desses novos recursos que a medicina está nos apresentando? Para isso é que nós vamos discutir esse assunto hoje. E eu os convido a assistir inicialmente a matéria que nós preparamos. São muitas as indagações sobre o início da vida, quando acontece de fato a ligação entre o espírito e o feto. A medicina, o direito e várias outras áreas buscam incessantemente a resposta para este momento, até mesmo para a maior exatidão das leis e procedimentos médicos. No entanto, o grande mistério da vida está descrito em várias obras de André Luiz. Os espíritos superiores orientam que a união da alma com o corpo se dá na hora da fecundação, um importante momento no fenômeno reencarnatório. A convidada de hoje é a doutora Cristiane Assis. Ela é médica, ginecologista obstetra e especialista em medicina fetal. Ela também é da diretoria da Associação Médico Espírita de São Paulo e articulista da Folha Espírita. Tudo bem, Cristiane? Cristiane, eu acho que a gente podia começar com você explicando para a gente o que é medicina fetal. Bom, como você mesmo falou, a medicina fetal é uma especialidade recente. É uma subespecialidade, na verdade, da ginecologia obstetrícia, e ela surgiu a partir do desenvolvimento dos aparelhos de ultrassom, especialização em genética médica, e também dessa necessidade que existia entre atender, porque o obstetra cuidava da mãe, o pediatra, o neonatologista, do bebê recém-nascido, e esse feto ficava meio perdido nessa história, e a medicina fetal vem para acompanhá-lo ao longo da gravidez. E o que a medicina fetal já apresenta hoje de possibilidades? Né? O que aquele médico que exerce a especialidade, o que ele pode oferecer para os pais e para o feto especificamente? Dentro da área de medicina fetal, a gente consegue atualmente cada vez mais precoce fazer o diagnóstico de alguma alteração, seja ela física, né, as malformações, seja as alterações sindrômicas. Por exemplo, uma biópsia de vílulo corial, que a gente chama, que é a pesquisa ainda no comecinho da gravidez, a gente pega um pedacinho da placenta e olha no laboratório cariótipo dessa placenta, isso pode ser feito com poucas semanas de gravidez. Então, são diagnósticos cada vez mais precoces e cada vez mais precisos. E o que se faz a partir desse? Infelizmente, a medicina fetal está inserida num paradigma materialista, como toda a medicina em geral, né? E o médico, ele tem aquele... A gente aprende muito isso na faculdade, né? A resolver os problemas do paciente. Então, quando se depara com uma malformação, uma síndrome que não existe cura, infelizmente a tendência hoje da maioria dos profissionais nessa área é orientar o casal, mesmo sendo contra a lei, à interrupção da gestação. Quer dizer, há uma... e a atuação terapêutica, né? Sim. Alguns recursos já são possíveis, né? Algumas coisas podem ser tratadas pela medicina fetal. Sim, pouca coisa ainda, mas existem alguns procedimentos que já podem ser feitos intraútero para aliviar as complicações de uma malformação. Mas é interessante que a gente, até o Chico psicografou alguma coisa sobre isso pra gente, que o ser humano sempre pede para Deus as descobertas para aliviar o sofrimento, né? E de repente, se deparando com um mal-formado, uma criança com algum problema, ele pediu a Deus que de repente pudesse ter esse diagnóstico antes. Só que o grande problema é o que o homem faz com as descobertas, né? Então, assim, algo que seria um objetivo de uma preparação para receber uma criança com alguma complicação acaba se tornando uma forma de se complicar ainda mais os nossos compromissos aqui. Então, no sendo que o nosso paciente é o feto. Complicado. E assim, em termos espirituais, né, vamos aproveitar você que é uma profissional voltada para isso, espírita,
Como é que a gente pode encaixar aí a espiritualidade? Talvez começando falando sobre esse processo, esse mecanismo de reencarnação, né? Então, o André Luiz ele conta pra gente que a grande maioria das reencarnações elas acontecem de maneira automática, né? Para que ela ocorra só é necessário o magnetismo entre os pais e o desejo do espírito reencarnante. Mas ao longo da evolução do espírito, conforme ele vai adquirindo conhecimentos e cultura, ele acaba tendo uma maior responsabilidade em todo o processo evolutivo, né? Então, com isso, as reencarnações se tornam mais complexas e, para isso, existem nas colônias espirituais mais elevadas setores especiais responsáveis por esse planejamento. E, então, assim, a princípio, a grande maioria dos processos de reencarnação não exigem muitos cuidados do plano espiritual, mas nesses casos mais programados, eles acompanham todo o processo, desde o momento do encontro dos óvulos, ou dos gametas, que a gente chama de fecundação, ou então sinônimos concepção ou fertilização, e a partir de todo esse processo vai buscando assegurar que todo aquele planejamento siga o que foi programado. Quer dizer que hoje, pelo nosso grau evolutivo, a gente pode dizer que as nossas reencarnações, elas são, na grande maioria, planejadas com antecedência, inclusive com um estabelecimento genético prévio do que seria melhor para aquele espírito naquele momento. Sim, não necessariamente o espírito reencarnante participa disso, mas existe com certeza um planejamento superior em todo esse processo, seja ele ocorrendo de maneira automática ou de uma maneira mais detalhada em todo esse processo. Você tocou num assunto aí que eu acho que é importante a gente esclarecer, porque a gente tem notado que alguns autores, inclusive alguns espíritas, têm feito uma diferenciação aí entre fecundação, fertilização, concepção, não é? Existe diferença entre esses termos? Não, na medicina atual, na embriologia, são todos similares, são utilizados de forma similar. A única diferença que existe é que, a partir do momento que esse óvulo fertilizado ele vai se desenvolvendo, ele vai se encaminhando para a trompa, cai na cavidade uterina, e na cavidade uterina ele sofre anidação, que nada mais seria do que a implantação desse óvulo fecundado dentro da cavidade uterina. Porque tem gente confundindo nidação com fecundação, né? Não. A partir do momento do encontro do óvulo feminino com o espermatozoide masculino, essa união já forma um ser geneticamente individual e com todas as suas possibilidades ali dentro. Ô Cristiane, e eu queria que você reforçasse uma coisa. Eu sou um pouco mais velho que você, e desde a época que eu aprendi na faculdade, a vida, biologicamente, começava no momento da fecundação. Ou seja, no momento em que o gameta masculino, o espermatozoide, encontra o óvulo, né, que o termo mais correto é o óvulo, né, secundário, e se forma o zigoto, pronto, ali você começa uma forma de vida. E essa vida, ela vai, se ela não for interrompida, ela vai passar por todas as fases, de embrião, de feto, de latente, né, infância, adolescência, até a idade madura. E, recentemente, por conta dessas questões de célula-tronco, desses problemas aí gerados pela própria medicina fetal, que diagnostica uma doença que não pode tratar, o pessoal tem, para usar um termo bastante... Existe algum fato novo, alguma descoberta, algum estudo que possa pôr em dúvida que o início da vida começa na fecundação? Acho que nem vai existir, né? A gente sabe, e o plano espiritual cada vez mais enfatiza isso, que não tem como. A partir daquele encontro já se encontra ali o espírito, nos casos que existem, porque a gente sabe que nem sempre uma gestação inicial assim envolve um espírito reencarnante, mas nos casos em que existe um espírito reencarnante, ele já se encontra ali desde o momento da união, na verdade antes, né? A gente tem informações que mesmo antes da fecundação, o perispírito do ser reencarnante já se encontra magneticamente unido ao perispírito da mãe. Quer dizer que na verdade a reencarnação começa antes da fecundação, com a ligação do corpo espiritual do feto com o corpo espiritual da mãe. Sim. E como é que você vê essa questão da espiritualidade e a medicina fetal? Aonde que a medicina fetal pode ajudar
na espiritualidade e aonde que a espiritualidade pode ajudar na medicina fetal? Olha, toda gravidez, independente das condições em que ela ocorra, ela se deseja que a criança nasça saudável. Mesmo nas gravidezes não planejadas, isso é desejado. E quando a gente tem um paradigma materialista, a medicina fetal vira uma especialidade muito triste, porque a nossa função acaba sendo diagnosticar e fechar prognósticos. Seu filho vai viver ao longo da vida com deficiências graves, ou ele vai ter déficit mental, alguma coisa assim. E aí isso gera um sentimento de revolta, injustiça, porque como pode um ser tão pequeno, que nem nasceu ainda, viver poucas horas ou viver uma vida inteira sofrendo e levando o sofrimento para toda a família? A partir do momento que a gente implanta a visão espiritualista dentro da medicina fetal, ela passa a ser uma especialidade maravilhosa, porque a gente está ali para ajudar essa família a receber essa pessoa especial. Então a gente começa, o diagnóstico precoce favorece isso também, porque você tem 9 meses para preparar esse casal, para ele não receber o susto na hora do parto. Você está esperando uma criança normal e ver uma criança com algum problema. Eu acho que esse foi o grande benefício que nós recebemos do plano espiritual, de poder auxiliar essa família, esse casal, esse espírito reencarnante a passar por todo esse processo, porque a gente sabe que não é fácil. Quem tem na família alguém com alguma deficiência, ou algum retardo mental, alguma coisa, sabe que são provas difíceis, mas a gente sabe também que o amor é o grande bálsamo de tudo isso. E a gente envolvendo o amor nesse contexto, a gente consegue ajudá-los a passar por isso de uma maneira mais tranquila. A espiritualidade faz a medicina transcender, né? Exatamente. Quer dizer, aquela questão do médico também, que quando fecha o prognóstico do doente que vai morrer, se retira de cena, quer dizer, perde a oportunidade da assistência. Sim. E o médico o obstetra, o médico da medicina que pratica a medicina fetal, quando ele percebe uma doença, que a gente acaba observando que isso, a partir do momento do conceito de reencarnação, nada mais é do que uma pequena parte de um processo que a gente não consegue dominar e que, na verdade, vai vir em benefício de alguém. Nem sempre muitas vezes tem gente que acha, se ele é mal formado, se ele é deficiente mental, ele é um espírito inferior. Não, nem sempre. A gente não sabe o que está acontecendo ali. De repente, um espírito muito elevado se dispõe a passar por isso para ajudar aqueles que ele ama. Nós vamos falar mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos com a doutora Cristiane. Todos os temas mais importantes. Emmanuel sabia quem era Chico Xavier e Chico já veio dotado para que esta missão pudesse ser cumprida. O Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier em DVD, pode ser seu por apenas R$ 23. Ligue para 0 operadora 11 6458 3214 ou mande seu e-mail para tvmundomaior@tvmundomaior.com.br. E tenha essa recordação que traz também a musicalidade de Ana Ariel. DVD Boa Nova na TV, especial 4 anos sem Chico Xavier. Arte e espiritualidade para você, agora em DVD. Em janeiro de 1868, Kardec lança o último livro de seu Pentateuco, a obra A Gênese. O livro trata das consequências e das aplicações do Espiritismo e tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições e as relações com as novas leis decorrentes da observação dos fenômenos espíritas. Adquira este livro através da Mundo Maior Editora e se torne um patrocinador para a divulgação do Espiritismo.
volta com Ciência e Espiritualidade. E antes de nós prosseguirmos com o nosso programa, eu queria fazer um convite aos amigos telespectadores da TV Mundo Maior para participarem do Clube Amigos da Boa Nova. E dessa maneira, você participando do clube, você vai estar ajudando a TV Mundo Maior a crescer e a continuar divulgando o Espiritismo. Se você quiser fazer parte, você liga para o 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Então nós vamos continuar nossa conversa aqui com a doutora Cristiane. O Cristiane estava falando para a gente dessa questão da qualidade ou do tipo de evolução do espírito que está reencarnando, né? Eu acho isso muito importante que você falou, quer dizer, às vezes as pessoas acham que porque o espírito está num corpo mal formado, ele é um espírito inferior, ou mesmo os espíritas falam, isso é um castigo por conta de alguma coisa que ele fez no passado, que agora está sofrendo nesse corpo e tal. Não é sempre assim, né? Não, seria muita pretensão da nossa parte querer dominar o processo reencarnatório e saber por que cada um de nós. Tem gente que sabe muito mais que a gente planejando tudo isso. E a gente sabe que muitas vezes as lesões que nós fazemos em nosso próprio corpo ou sofremos em outras vidas, como o perispírito faz parte desse processo de moldagem do corpo na vida atual, isso pode gerar alguma malformação, deformação, alguma coisa assim. Mas não é uma regra, como nada na vida, então a gente não pode... E a gente tem observado, eu não tenho tanta experiência, que a minha especialidade não passa muito por isso, mas eu tive algumas experiências já com pacientes, por exemplo, com síndrome de Down ou com algumas outras deficiências mentais, e que acabam sendo fatores agregadores da família. Sim. Não é? Em vez de desagregar, como inicialmente as pessoas pensam, não, vai colocar um problema dentro da família, trazer uma dificuldade. Às vezes, apesar das deficiências, esse espírito vem para unir Sim. a família, né? Não só na síndrome de Down, né, que assim, é a síndrome das síndromes cromossômicas, é a síndrome com menores repercussões. Lógico que a gente tem vários níveis de repercussão, desde as mais graves até as mais simples, mas a grande maioria consegue viver bem, por isso que a gente tem um acesso maior. Mas qualquer tipo de malformação, qualquer tipo de síndrome, mesmo passando pelas provações, pelos sofrimentos, até hoje o contato que eu tive com famílias assim, não existia ninguém que não amasse aquela criança ou aquele parente e não achasse que ele serviu para unir. Inclusive, eu cheguei a iniciar um trabalho com o Dr. Issal na Escola Paulista, com crianças de luxação congênita de quadril. E em todos os casos, quando você perguntava para a mãe o que essa complicação tinha gerado na família, em todos os casos elas falavam que tinha unido a família. Tinha direcionado o foco de todos e tornado todos muito mais amigos, unidos e interessados um com a vida do outro. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Cris, eu queria te perguntar agora com relação a esse lado espiritual mesmo. Como é que o ambiente, o estado emocional da mãe, as questões espirituais mesmo da família, isso daí pode influenciar o feto? Existe alguma coisa já que possa dar um indício científico para a gente que isso existe ou que é possível de ser medido? Bom, na parte científica, o estudo de medicina fetal e espiritualidade ainda não se iniciou, porque a gente está se debatendo com uma outra barreira. A gente está precisando comprovar que o feto é um indivíduo não só geneticamente com características próprias, mas também com personalidade, psiquismo e todas as repercussões de um indivíduo, né? Mesmo ainda intraútero. Mas nessa área em particular existem muitos trabalhos interessantes. Alguns têm comprovado as repercussões sensoriais, presença de paladar, olfato, tato, audição ainda intraútero. Existem trabalhos na área psíquica, né? Por exemplo, a doutora Alessandra Piontelli, da Universidade de Milão, ela fez um trabalho muito interessante. Ela é uma psicóloga especializada em psicologia infantil. E ela fez um estudo com 11 crianças, 3 de gestações simples e 4 de gestações gemelares, e ela acompanhou mês a mês na gestação esse ultrassom, para observar o comportamento dessa criança, e depois acompanhou nos 5 anos seguintes. E ela observou que a personalidade que ela observou na primeira infância já se encontrava manifestada ainda intraútero. O próprio comportamento do feto intraútero já mostra as características dele. Isso, e o interessante é que ela fez também em gestações gemelares, onde são 2 pessoas
no mesmo ambiente, as mesmas repercussões, e cada um dos fetos já se comportava com sua própria personalidade ainda intraútero. Aqui no Brasil nós temos uma autora muito interessante no assunto, a doutora Joana Ilheim, que escreve o livro Que é Psicologia Pré-Natal, um livro muito interessante também. E uma outra área de pesquisa é a área associada à emoção materna. A grande emoção em estudo atualmente é o estresse, que segundo a OMS é uma epidemia mundial, 90% da população está submetida ao estresse, e tem se realizado alguns estudos observando quais as repercussões desse estresse sobre o feto, tanto na parte neurológica e na parte psíquica mesmo, né? E em particular, atualmente na Escola Paulista de Medicina, o Dr. Isao Yamamura ele tem orientado 2 teses de mestrado que buscam mostrar a emoção materna não só como alteração psíquica, causando não só alteração psíquica no feto, mas também podendo levar a malformações fetais. E quando essas teses, se elas conseguirem comprovar realmente que isso tem fundamento dentro da nossa metodologia científica, que é um pouco limitada para a parte espiritual, se isso conseguir ser comprovado, a gente vai estar dando um passo muito grande, porque André Luiz, lá atrás, Entre a Terra e o Céu, já dizia que as emoções maternas muito intensas, elas podem causar lesões no organismo do feto que vão... Sabe que essa questão da influência da mãe na formação do feto, o Dr. Ian Stevenson, lá da Universidade da Virgínia, já chama atenção disso no trabalho dele, né? Sim. Quer dizer, é um processo de sugestão, não é? Porque se a mãe sugere a malformação, mas o espírito do feto não aceita a sugestão, não há possibilidade dele nascer malformado. Sim. Mas é um espírito diretamente influenciado pelos pensamentos, pelas emoções maternas. Por isso que a gestante tem que tomar muito cuidado. Você falou da parte espiritual, a parte espiritual pode influir também na gestação, mas não necessariamente significa que ela pode influir de uma maneira ruim. Né? A gente sabe que existem, o André Luiz comenta dos espíritos construtores, das entidades amigas desse espírito reencarnante que podem estar visitando a gestante, ajudando em todo o processo, mas para isso é preciso que ela mantenha um padrão vibratório bom, porque senão eles não conseguem chegar. Aí a gente entra naquela questão, né? Mais do que nunca para a grávida, a importância do de um obstetra que tem uma visão espiritualizada e que possa dar esse tipo de orientação. A gente sabe que assim a reencarnação, o nascimento em si, né, é o início da nossa nova etapa na Terra. Então, se esse processo todo já é cuidadosamente acompanhado desde a fecundação, a formação do embrião, tudo isso, a gente com certeza vai ter espíritos e crianças que vão chegar até aqui com uma tranquilidade um pouco maior. Cris, eu queria agradecer muito a tua presença aqui. Infelizmente a gente vai ter que interromper o papo, mas eu pretendo te chamar numa outra oportunidade para a gente desdobrar esse assunto, né? Eu queria chamar a atenção dos nossos telespectadores que hoje a gente trouxe uma médica especialista em medicina fetal e que a gente queria deixar muito claro alguns pontos básicos. Primeiro, não há nenhum tipo de polêmica ou questionamento quanto ao início da vida. Biologicamente falando, eu não estou nem entrando no âmbito do espiritismo, da espiritualidade. Não existe nenhum fator científico, nenhum dado novo que faça com que a gente questione que o início da vida ocorre na fecundação. E a fecundação é o momento do encontro entre o espermatozoide e o gameta feminino, que é o ovócito. Né? Esse é o primeiro questionamento que eu acho que é muito importante. E o segundo ponto é que já existem muitos trabalhos que a doutora Cristiane trouxe para a gente, que mostram que desde o início, mesmo antes do aparecimento de um sistema nervoso central, este feto já é dotado de uma individualidade, ele já é vida e, portanto, é um indivíduo. E esse indivíduo merece os mesmos direitos de sobreviver e de respeito que qualquer outro indivíduo. Esse indivíduo ele só não vai ter um sistema nervoso central se nós interrompermos a sua evolução antes disso, o seu desenvolvimento antes disso. Então não há nenhum apelo científico, nenhuma polêmica nova gerada. O que há é a introdução de alguns conceitos que estão tentando
facilitar ou permitir, não é, a instalação de alguns procedimentos que a ética utilitarista tem interesse, que é o aborto, e a gente percebe um movimento muito grande, né, e muito sério no nosso governo hoje em dia de aprovar ou de legalizar o aborto, a utilização de embriões, seja para qualquer fim, né? Não existe nenhum mérito em você matar uma pessoa para ajudar a outra, e o embrião, como a doutora Cristiane chamou bem a atenção, ele tem que ser visto como um indivíduo, né? Então, esses pontos básicos é que vão fazer com que a gente possa refletir sobre o que é que está acontecendo hoje em dia em questão de bioética. Se existe realmente alguma polêmica ou se essas polêmicas foram criadas artificialmente para a introdução de algumas leis ou de alguns procedimentos que não estão de acordo com a moral cristã. Então, eu deixo essa última palavra para a reflexão dos amigos e espero poder vê-los no nosso próximo programa. Até lá!